Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai continuar aqui a nossa série de episódios sobre segurança. Hoje a gente vai falar sobre o OWASP Top 10. A gente não vai falar de todo o Top 10, porque, né, haja episódio, vocês vão cansar das nossas belíssimas vozes aqui, mas vamos falar ali dos 5 primeiros. Estou aqui com o meu companheiro de bancada, Lucas Campreguer. E aí, como é que você tá, meu caro? Boa noite, Chagas. Boa tarde nesse momento, né? E bom dia para alguns. Hoje teremos o belíssimo Top 5, para quem gosta, né? O Top. Acabei de aprender aqui também, para quem curte. Exatamente. Quem não gosta de um top 5, top 10, top qualquer coisa, né? Inclusive, quando eu abro o YouTube, ele só me indica top alguma coisa. É um maldito algoritmo. Você é top, Estamos Chagas. aqui também... são seus olhos. Estamos aqui também com o nosso time de especialistas em segurança. E aí, Crash, como é que você tá? Cara, tudo beleza. Morrendo de calor aqui, mas tá tranquilo. Vamos gravar mais um aí. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Calor na Alemanha, mas aqui no Brasil tá fresquinho. Eu estou com Pois o moletom. Tô com inveja nesse momento. E tamo aqui também junto com o Dantas. E aí, Dantas? E aí, Chagas, cai de volta outra vez com um top 1 convidado internacional aí para gravar o top 5 podcast do Brasil, né? Podemos falar isso aí. Não sei se tá no top 5, mas tamo lá, né? Tamo caminhando. Quase. A gente é o top 5 podcast de desenvolvimento da DTI. Que chama Entre Chaves. Que chama Entre Chaves. E olha que tem outros que chamam Entre Chaves, então... E a gente não é nem o top podcast da DTI, olha que triste, porque os agilistas. Mas enfim, um dia da caça, tudo do caçador, né? Já diria o velho deitado. Sem mais delongas, a gente vai começar ali da posição de número 5. Qual que é o... Aliás, antes de a gente, né, ir para as posições, eu tô aqui colocando o carro na frente dos bois. Eu sei que a gente já conversou um pouquinho sobre o que é o OWASP, né? O que é essa lista, mas vai que a pessoa perdeu os nossos últimos episódios. Crash, faz um resuminho pra galera que tá escutando a gente. O que é esse tal de OWASP? O que essa sigla significa? O que essa entidade é responsável? Qual que é esse trabalho que eles fazem aí ao longo dos anos? Bom, um resumo rápido aqui, pra gente não tomar tempo da galera. A OASP, ela é uma galera que se juntou para poder categorizar as vulnerabilidades, né? O projeto inicialmente era focado em web applications, só que agora já tem até coisa para mobile, então o projeto está crescendo cada vez mais. E o top 10 é a lista das vulnerabilidades mais encontradas, né? O pessoal elenca essas vulnerabilidades, essa categoria de vulnerabilidades, né? As categorias, e então eles fazem elenca isso e coloca nesse top 10 aí. Então, resumindo, é basicamente um resumo das vulnerabilidades que eles encontram aí nas empresas e tudo mais, e eles criam categorias para essas vulnerabilidades. Então a gente pode dizer, querendo ou não, que são as vulnerabilidades mais frequentes e que provavelmente, se o sistema não tem nenhuma dessas, ele vai ter uma vulnerabilidade mais oculta, menos explorada. Então é realmente um bom ponto de partida para um trabalho inicial de segurança se atentar para esses pontos, né? Sim, exatamente. Normalmente os pentests, né, quando você contrata esse tipo de serviço, eles focam bastante nessas vulnerabilidades de início, né? Justamente para, vamos dizer assim, tirar o grosso de vulnerabilidades. Se eles não encontrarem nada disso aí sim começa a ficar um pouco mais complicado e já vai um trabalho mais manual, vamos assim dizer, né? Porque o OWASP tem vários scanners aí que conseguem identificar, evidentemente não o top 10, né? Mas injection, né? Os scanners vêm fazendo aí uma boa qualidade, né? Trazendo uma boa qualidade de resultados. Então vamos começar ali, né, do nosso top 5, na 5ª posição. Qual que é a vulnerabilidade aí, Dantas, que tá na posição de número 5 da nossa lista? Beleza, começando da metade para cima então, Chagas. A quinta vulnerabilidade mais comum dentro do cenário da OWASP é a sopa de vulnerabilidades aqui que a OWASP traz para a gente, que é o Security Misconfiguration. É uma categoria que reúne diversos cenários e possibilidades que a OWASP cataloga, que são falhas de configurações de sensibilidades, de configurações relacionadas à segurança.
Então, aqui encaixa de tudo e mais um pouco, desde o seu cabeçalho, portas abertas, serviços que estão com respostas que não deveriam estar, filtros de erros. Então, assim, nessa categoria entra de tudo, cara. Deu errado, pode ter certeza que um pedacinho veio dessa categoria daqui. E agora tem uma coisa pra confessar aqui pros nossos ouvintes, que é a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio, porque nossos áudios se perderam aí nas areias do destino. E eu lembro que na primeira vez que a gente tava conversando sobre isso, eu fiz uma pergunta, na verdade eu acabei de lembrar ela aqui, acho que é interessante repetir ela, que é o seguinte, né, quando coloca questão de configuração, normalmente a gente remete, né, à configuração ali da aplicação, né, um webconfig, alguma coisa assim. Só que hoje em dia a gente tem muitos serviços que utilizam de plataformas PaaS ou SaaS, né, nas nuvens aí da AWS, Google Cloud ou da própria Azure. Uma configuração errada nesses serviços, ele entra dentro dessa tipo de categoria? Entra sim, senhor. Então, um cenário de ataque, né, muito atual aí, que eu posso dar como exemplo de uma configuração errônea, você citou aí os serviços de hospedagem, então vamos pegar lá um serviço do carequinha lá do Jeff Bezos, né? Não vou falar o nome do serviço não, mas vocês sabem bem qual que é, né? Então, considerando que você utiliza essa plataforma de nuvem e você coloca o Web Application Firewall deles, por default, ou seja, nativamente, o WAF ele só vai ser capaz de capturar os 8 primeiros kbytes de uma requisição. Okay? Então, essa é uma configuração padrão que vem no WAF especificamente dessa companhia de nuvem. Então, caso você preencha o seu payload, né? Eu gosto do suspense para um mistério nenhum, né? Exatamente. É só para não fazer... Da AWS, né? Mas Vamos se dizer, quiser, da nosso. AWS. Então, assim, se você utilizar o serviço de WAF deles e craftar um payload, né? Onde no início dele você enche de linguiça para poder colocar a requisição maliciosa no final, você vai conseguir dar o bypass da maneira mais simples possível no WAF, que é um dos melhores WAFs do mundo. Me corrija aí o Crash se eu estiver falando bobagem. Mas é um WAF extremamente robusto, né, da aplicação da AWS. Então, assim, é um WAF com regras extremamente complexas, excelentes desenvolvimento e atualizações diárias. Mas ainda assim você consegue dar o bypass nele. Por quê? Porque não está errado esse comportamento dele, né, de deixar. É uma configuração padrão de que ele só valida até os 8 primeiros kbytes daquela requisição. Então, assim, é uma configuração dentro de um serviço que está hospedado na nuvem, mas ainda assim é uma falha de configuração. Cara, eu posso te dar um exemplo também de misconfiguration que eu peguei esses dias mesmo. Estava rodando um serviço específico numa máquina, inclusive foi na AWS, e por alguma razão o cara que rodou esse serviço, ele executou o serviço como root, né? Ou seja, o que eu consegui explorar nessa aplicação, eu já caí na máquina com um nível de root, né? Eu não precisei nem fazer escalação de privilégio. Então, assim, essa aplicação, ela não devia estar rodando como root, né? Esse cara que subiu essa aplicação lá devia ter criado um usuário, né? Criar todo um ambiente para essa aplicação poder ser executada, mas não sei, né? Vai que foi preguiça, né? E o cara, vou executar aqui do jeito que está mesmo, rodei aqui, funcionou, não vou mexer mais não, né? Então, isso aí pode ser considerado um misconfiguration também, né? Porque, queira ou não, você consegue acesso de root instantaneamente por causa da aplicação rodando com as permissões erradas. Interessante. Eu queria colocar aqui a importância da gente falar aí do ASP Top 10, do Top 5 aqui no caso, para nós enquanto desenvolvedores, né, e essas sendo as vulnerabilidades mais comuns, né, eu acho que é importantíssimo todos nós enquanto desenvolvedores estarmos cientes, né, dessas vulnerabilidades e como evitá-las, né. A gente ainda está falando aí de uma parte de configuração de ambiente, algo ali um pouco mais abrangente, mas eu acredito que entrando nas próximas aí vai ficar aí cada vez mais claro como a gente pode evitar isso aí. E mesmo nessa de configuração, que eu peguei, uma coisa que é interessante é que às vezes a gente tem validação em dupla para código, mas, por exemplo, uma pessoa só mexe no pipeline, uma pessoa só está subindo o YAML com as variáveis de ambiente, e a gente às vezes menospreza o poder da validação em dupla. Imagina se a gente tem validação em dupla no pipeline, por isso que eu sou muito fã do Pipeline as Code, né, que ele aí já entra default ali da validação do pull request.
dos próprios YAMLs de configuração, ou se, por exemplo, não estiver utilizando, né, nem infraestrutura como código, nem nada, mas então, beleza, eu criei ali, sei lá, a forma mais manual possível, usando o dashboard da minha nuvem. Ter um double check de alguém para olhar se tá tudo certo, se eu não esqueci de deixar, sei lá, desabilitar a porta SSH do meu serviço, por exemplo, é muito importante, né? E é uma prática que tá aí, né, desde o arco da velha no desenvolvimento, que é a validação em dupla. Então, se a gente estender essas boas práticas que normalmente são associadas ao código, mas a toda a esteira de desenvolvimento, que quando a gente fala de DevOps, é trazer coisas de operação para a dev, mas a gente pode trazer boas práticas de dev para operação também. A gente aumenta a segurança e a resiliência dos nossos processos, né? Bom, e sobre esse ponto que você levantou aí, Chagas e Champa, é muito comum, como dev, a gente confiar nas configurações que vêm de fábrica, né? Nas configurações padrões das tecnologias que a gente utiliza. E às vezes a maioria das vezes, né, são exatamente essas configurações que já vêm de fábrica, que contêm algumas minúcias que um atacante vai conseguir explorar. Então não é só porque ela veio de fábrica que necessariamente ela está operando da forma mais segura possível. Posso te dar outro exemplo disso que eu peguei essa semana. Opa, puxa aí. É do Apache Airflow. Uma versão do Apache, esse Airflow da Apache, ele vem com uma key padrão para fazer encriptação dos cookies. Né? Eu não lembro qual que é a key, eu acho que é default key ou key underline alguma coisa. Tipo, é uma coisa assim, que vem padrãozão mesmo, e as pessoas esquecem de alterar isso. Né? E tipo assim, você só precisa alterar. Só que se você não altera, você sabe qual que é o padrão, você consegue gerar os cookies válidos para acesso de administrador. Né? Então, assim, é uma coisa que é simples de corrigir, né? Mas que vem lá por padrão e que as pessoas simplesmente esquecem ou ignoram ou, né, deixa para lá, né? Na versão mais nova do Airflow, o que eles fizeram agora foi gerar uma string randômica de 32 bytes, se não me engano, 32. Pronto, resolveu o problema. Só que na versão anterior, né, tem a chave lá. Então, se a pessoa não trocar a chave, ela está vulnerável. Parece um trem bobo, né? Não sei se o WordPress já resolveu isso, mas eu lembro uma época que, se você tentava logar no admin do WordPress com o usuário default que vinha, eu lembro, acho que era admin e root ao contrário, era a senha, era alguma coisa assim, não lembro exatamente não. Mas eu conseguia logar em um monte de CMS que usava o WordPress, porque a galera não mudava o usuário default. Não, agora eles trocaram. Agora você escolhe a senha a hora que você está fazendo a instalação. Pois é o tipo de coisa que na hora que você está desenvolvendo um produto também, você tem que pensar que você tem que minimizar. Se você deixar na mão do usuário, a segurança pode ter uma falha. Então, se você cria um processo que impeça o usuário de usar alguma coisa default, melhor É a ainda, relação da usabilidade e segurança, né? Tem até um episódio que saiu do Agilistas do Enzimas falando sobre isso, fica a recomendação. Lembrei aqui do Apache Airflow, temp underline key, a chave que vem para quem quiser. Denotando que é temporária, né? Exatamente. É o famoso temporário permanente, né? O que mais tem aí em infra. Seguindo a linha, então, Crash, qual que é o nosso cara que tá aí na 4ª posição do OASP? Na 4ª posição, a gente tem o Security Design, que basicamente é quando a aplicação ela é feita de uma forma insegura, né? O design, a arquitetura da aplicação, ela não é, vamos dizer assim, bem projetada, né? E isso pode acarretar aí algumas vulnerabilidades para essa aplicação. É engraçado que, querendo ou não, os exemplos que a gente acabou de trazer sobre a senha default é um design inseguro, né? Também, encaixa também. Eu ia colocar aqui que pegando o gancho do design, usabilidade, segurança aí, né? A gente tem também uma discussão aí sobre a relação do design do sistema em si, né? E dos fluxos para torná-lo mais seguro, né? Ter um fluxo de que por padrão leve o usuário a fazer escolhas mais seguras, fazer senhas mais seguras, práticas mais seguras. Mas nesse caso a gente está falando até de um design mais arquitetural, né? Ou eu entendi errado? Bem, viu, Champa? Caem os dois casos aqui.
Então, se você tiver uma aplicação onde as regras de negócio, as telas e o fluxo de usuário dele não estiver bem desenvolvido, também vai acabar caindo aqui, porque de uma forma ou de outra também é uma deficiência de design da aplicação. Então, assim, quando a gente fala de design, não significa necessariamente que o CSS está quebrado, né? Mas que o fluxo, o processo, né, do caminho da aplicação, ele tem algum tipo de falha. Então, sim, se você tiver, por exemplo, né, como já nos deparamos aqui algumas dezenas de vezes, já comentamos sobre fluxos de recuperação de senha, onde você envia o e-mail a qual você quer receber e o e-mail para qual você quer recuperar a senha. Você consegue alterar ele, receber em outro e-mail, recuperar a senha de outra conta, enfim. Esses são fluxos que a gente pode catalogar eles como um fluxo de design no sentido de UI e UX, né, porque afinal é um fluxo diretamente relacionado com o usuário, mas a verdade é que essa é uma falha da aplicação, né? Essa falha não está no front-end, né? Essa falha está na construção da aplicação como um todo. É o desenho da aplicação que saiu um pouquinho ali do eixo e acabou gerando essa vulnerabilidade. Quando o pessoal cria um select não muito bem feito no banco, né? O pessoal você deixa o usuário ali fazer alguma coisa que ele não deveria. Não estou nem falando de SQL inject, estou falando da hora que você monta, né? Aquele select baseado nas opções do usuário. E esse select não é muito bem feito, ele pode consumir recurso demais da máquina, né? Então, vai acabar que a aplicação pode parar de funcionar, você pode derrubar a máquina aí, por causa que o design do select não foi feito propriamente. Permitir com um loop excessivo, né? Um loop infinito, vai consumir recurso demais, vai estourar por diversos... Tá fazendo left join quando deveria ser um right join, enfim. Mas além do design do sistema, também pode ser design do processo. Aí talvez esse aqui seja o OASP aí que eu posso mais opinar, por trabalhar bastante nessa parte. Como digo do processo, no processo de desenvolvimento de software em si, a gente tem um termo que a gente fala que é o shift left, né, que é trazer para a esquerda. O que é trazer para a esquerda? Imagina que a gente está aqui com um Kanban tradicional de desenvolvimento. Normalmente a validação de segurança é feita lá no fim. Depois que o cara terminou de desenvolver a última história dele, fez a homologação, agora vamos rodar os pentests, fazer o trabalho de segurança. Se a gente traz, né, a preocupação com segurança lá para o início, para o momento que a gente está desenhando a história, para o momento que a gente está fazendo o design do sistema, a gente mitiga um monte de problema que tô no modelo anterior, tratando só no final. E tratar desses problemas de segurança só no final é mais caro, aumenta o retrabalho, aumenta o tempo de desenvolvimento, né? Então, assim, é muito mais econômico e inteligente para as empresas, né, de maneira geral, trazer essas preocupações para o início, lá, para a prancheta, antes da gente, de fato, começar a bater a cabeça no teclado e desenvolver. Tratar da segurança só no final da vida do produto, Chagas, é assassinato aplicacional, viu? Você pega essa aplicação e mata ela por completo, cara. Esse conceito de shift left secure, ele é extremamente importante na área e já batemos nessa tecla várias vezes aqui, né? O time de segurança, ele não é um time à parte. Ele tem que estar junto no processo de desenvolvimento do software. Você falou de matar aí, e normalmente, quando você deixa isso para o final, né, os desenvolvedores, o gerente de projeto fica querendo matar o pentester, né? Porque a gente vai achar coisa, aí tem que trocar tudo, tem que fazer um monte de coisa. Nossa! Mas a publicação estava marcada para o dia 29. Ué, meu filho, você me entregou aqui hoje, eu dei bomba. O que eu posso fazer? Ou pior, não, vamos publicar aqui, vocês podiam fazer a validação aqui, meia horinha dá, né? Tipo assim, subestima o tempo que esse serviço pode ser feito, né? O tempo que demanda uma análise de segurança. 6 vulnerabilidades críticas, né? 9.8 para cima do CVSS. Não, 30 minutinhos, vocês corrigem aí, pessoal, bora? Exatamente. Então, caminhando aqui, vamos chegar no nosso pódio, na medalha de bronze. Dantas, quem tá em terceiro lugar aí no OWASP? E desse ano, na verdade, do outubro do ano passado, né, esse top 3 aqui, ele foi a junção de outras duas categorias e leva no OWASP Top 10 de 2021 o Injection como top 3. Ele tá na medalha de bronze aqui no top 10 da OWASP, mas no meu coração ele é top 1, viu, Chagas? Esse cara aqui certamente são as vulnerabilidades mais divertidas que você vai encontrar a aplicação afora. Então, o Injection,
ele é, em síntese, a capacidade de você executar código ou comandos onde você não deveria. Você está injetando um pedaço que você craftou, um pedaço que você quer fazer, aonde a aplicação da pessoa está e não deveria ler aquilo dali como comando, né? Por exemplo, o mais famoso de todos, que o Crash já pincelou sobre ele aí, o SQL Injection, né? Onde você tem buscas no seu banco de dados sem ter nenhum tipo de sanitização. Então, no momento lá naquela barra de busca, ao invés de procurar por um produto que você quer buscar, você pode procurar por um comando, drop table, e pronto, derrubou o site da pessoa, entendeu? Então, assim, isso daí que é um injection, é você conseguir executar algo onde você não deveria. O drop table foi até bonzinho, né? O select password from user table não, e por aí vai, talvez né? um pouco mais problemático. Dá o select do password e aí a senha tá em plain text. Em plain text. Se tem o injection, a chance de ter outros de problemas aí exatamente. É grande. É uma coisa curiosa que, principalmente o SQL Injection, ele é o exemplo clássico de quando você começa a pesquisar sobre problemas de vulnerabilidade. É o exemplo que mais tem tutoriais de como tratar. Ainda assim, ele acontece tanto assim, Crash? Mesmo sendo o caso, quase que o clichê? Cara, vou te falar que acontece bastante e vou te dar mais um caso que eu mexi nele ontem. Estava procurando, fazendo a minha... Essa semana foi movimentada, né? Foi, cara, no bicho tá pegando. É porque a gente está fazendo a campanha de Red Team, a gente começou uma outra campanha tem pouco tempo. Então a gente está achando muita coisa, muita coisa. E o que aconteceu? Eu estava fazendo essa campanha e achei uma coisa num sistema que me levou a outro sistema e que me levou a outro sistema no computador desse desenvolvedor. E parece que ele desenvolveu alguma coisa que é para ele mesmo usar, né? E ele simplesmente não fez sanitização nenhuma desse sistema que ele usa. Então, assim, a gente conseguiu entrar na máquina do cara usando o SQL Injection. Pegamos o que tinha que pegar lá, botamos o backdoor onde tinha que botar, né? Mas você vê que ainda existem, né, aplicações e as pessoas ainda continuam desenvolvendo sem colocar proteção nenhuma, sem colocar filtro nenhum nas coisas. Infelizmente, acontece bastante. Trazendo um dado da própria WASP aqui, Chaga, você perguntou se isso ainda é muito comum. A incidência máxima de casos de SQL Injection regional foi de quase 20%, enquanto a média de aplicações testadas com SQL Injection foi de 3,3%. Ou seja, a cada 100 sites que você testa, 3,5 estão vulneráveis a SQL Injection. O que, considerando essa proporção, é bastante coisa. Eu ia colocar que, assim, as soluções disso aí, muitas vezes, né, em algumas aplicações, passam só por atualizar a biblioteca que você está usando, ou usar uma biblioteca segura para consultar seu banco de dados, algo nesse sentido. E apesar de ser simples, passa por um daqueles pontos que muitos devs negligenciam, né? Tipo, eu não gosto de segurança. Tem a equipe de segurança que vai testar. E aí a galera não se preocupa com coisas simples, né? E pode acabar deixando algum tipo de vulnerabilidade dessa passar. E assim, é uma obrigação, né? Eu acho que às vezes o pensamento nem é tão consciente assim, sabe, Lucas? Tem um time de segurança, eles vão fazer isso. Mas é um entendimento que o trabalho do desenvolvedor consiste em pegar a história e desenvolver sem preocupar com todos os atributos de qualidade. Quer resiliência, quer robustez, quer segurança, assim. O Crash deu o exemplo aí do Select que não tá performando bem. É um típico exemplo que não houve uma preocupação com algum atributo de qualidade daquele sistema, só com a feature em si, né? E isso acaba acontecendo por N motivos. Eu arrisco dizer que talvez um dos mais comuns é a pressão da área de negócio de ter a entrega da feature a qualquer custo. Então, vão se criando dívidas técnicas, e dívidas técnicas podem ser dívidas técnicas de segurança, como podem ser qualquer uma outra, né? Vou contar uma pequena anedota aqui. Eu acho que até contei num dos primeiros episódios de segurança, então vou repetir ela, que foi uma discussão polêmica que teve no desenvolvimento do Linux uns anos atrás,
que alguns desenvolvedores que mantêm o Linux ali, junto com o time do Linux, queriam que erros de segurança tivessem uma prioridade maior do que outros erros. E a resposta, né, do Linux foi assim, gente, bug é bug. Um bug, por natureza, já é uma falha de segurança. Pelo simples fato dele ser bug. Então, se a gente tem um bug, ele tem que ser priorizado. Independente se... Tipo assim, ele defendia que ele não deveria se criar um label específico para bug de segurança. Óbvio, né, que priorização baseado na criticidade é importante. Tanto que o próprio OWASP faz isso, tanto que com qualquer lint, né, que você rodar no seu sistema, ele vai ter níveis de criticidade, porque dependendo da exposição, você pode acessar mais coisas, dependendo, é um log que você está expondo ali, não é tão grave. Mas a questão é, dívida técnica, bug, o nome que você quiser utilizar, ela já é um perigo por si só, né? Então, a entrega da feature pela feature, ela vai gerar bugs, se não tiver esse cuidado. E potencialmente podem ser bugs que vão impactar na segurança. E complementando isso que você falou, né, para o desenvolvedor ali fazer funcionar a história que você recebeu, a menor parte do desenvolvimento, né? Tem enormes preocupações a mais aí. É o famoso gastei 1 hora para desenvolver 5 para escrever o teste unitário. Sim. Acontece. Faz parte. Tem gente que acha isso um absurdo. Assim, sei lá, semana passada, eu literalmente gastei 2 horas para desenvolver e o resto do dia para escrever o teste. Porque foi muito difícil, porque envolvia um teste de integração. Enfim, isso aí é normal. Cara, eu concordo com você. Rapidinho, só um ponto aqui. Você falou da questão de a pressão para entregar a feature, entregar o software e tudo mais. Né? Eu concordo demais com você, mas outra coisa também, cara, que eu acho que é um dos maiores pontos, na minha opinião, é até maior do que a pressão, é que os desenvolvedores, eles não têm cadeira de segurança na faculdade. Isso, assim, são raras as faculdades ou raros os cursos que eu vejo de desenvolvimento que tem falando sobre, né, algumas horas de segurança. Tá? Então, por exemplo, sei lá, pega essas empresas que dão curso de desenvolvimento, não vou citar nomes aqui, mas eu andei dando uma olhada nessa galera, cara, nenhum dos cursos cobre nem, sei lá, 1 horinha de segurança, entendeu? Eu acho que falta muito isso, né, porque se você tivesse isso na universidade, ou se você tivesse isso num curso profissionalizante, né, eu acho que o desenvolvedor ia com outra cabeça quando ele começasse a desenvolver, né, para uma empresa, para alguma coisa do tipo. Isso aqui é a minha opinião, tá? Nossa, Crash, isso faz muito sentido. Eu fiquei lembrando aqui do meu caso pessoal. Eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em computação. E aí, né, no final do curso eu tenho algumas matérias específicas de computação e eu decidi que o meu TCC ia ser na área de segurança. Acabou que eu não segui a área, né, mas na época da faculdade era algo que me interessava. E na época queria fazer algum projeto nessa área, né? Acabou que eu fiz um de inteligência artificial para identificar pacotes que eram VoIP numa rede criptografada sem quebrar nenhum tipo de criptografia, só pelo comportamento da rede, né? Tamanho do pacote, enfim, não vem ao caso. E não tinha matéria na graduação. Eu tive que procurar um professor que era da pós, e aí ele me indicou um aluno dele que era professor também, para ser meu orientador e me ensinar as coisas básicas de segurança. Porque não havia nenhuma matéria na graduação específica para isso. E numa das maiores universidades de conceitos que tinha um DCC gigantesco, sabe? Tipo, por mais que eu vim da elétrica, né? Eu tava fazendo matérias no DCC. Então, assim, é curioso realmente. Você foi falando isso, eu falei, acho que não posso concordar mais, né? Falta conhecimento, né? Falta bagagem. Seja numa orientação formal, tipo faculdade, ou até num curso web, né? Que a pessoa fez, né? Um demais da vida e etc. É engraçado como que esse conhecimento é obtido geralmente por outros meios mesmo, né? Na minha faculdade, na realidade, eu tenho uma matéria de segurança da informação no último semestre, ainda vou cursá-la, mas, de qualquer maneira, até o momento do curso, estou finalizando o curso, não passamos, assim, realmente por nada que me desse o conhecimento necessário, assim. Cara, eu notei bastante isso, né? Na universidade também eu tive uma cadeira de algumas horas, e mesmo assim não foi nem segurança técnica, né? Foi uma coisa bem
bem high level, assim. É bem amplo, né? Às vezes é mais a parte de governança, né? De acesso aos bem, dados, bem etc. desse naipe. E, por exemplo, eu estava dando uma olhada na grade de cursos, né? Porque eu estou ajudando um colega meu, porque ele está mudando de área e tal, quer entrar para a área. Aí eu fui dar uma olhada, né, nas grades, né, dos cursos de programação. Cara, nenhum curso de programação você vê segurança. Nenhum. Assim, raros os cursos que tem uma coisinha ali ou outra de segurança, mas, cara, praticamente nenhum tem uma formação, né, que inclua segurança na grade. Prova de quanto que isso vale a pena é que até hoje, no meu trabalho, eu nunca precisei de corrigir a mesma coisa 2 vezes de um time. Porque sempre que existe a necessidade de correção, eles passam pelo processo de treinamento e até hoje eles nunca erraram de novo. Então você olha como que é valiosa, né? Como que a educação transforma. Você pegou bons times aí, né? Já vi momentos em que a correção aconteceu 2 vezes. Mas assim, essa parte da educação, ela é realmente algo bem crítico, porque aliado à questão, né, do conhecimento em si, tem que vir uma instrução ética, né, do trabalho de segurança, assim. E não ter isso, né? Tipo assim, a gente tá falando que não existe nenhum conhecimento técnico, muito menos uma instrução ética para a utilização desse conhecimento da forma correta, né? Então, realmente é algo que acaba pegando. Então, eu mudo de opinião aqui, ó. Não acho mais que a pressão pela feature é o principal problema. Realmente, acho que a falta de instrução pega mesmo aí nos nossos desenvolvimentos. Cara, porque aí, se o cara já tem esse viés, né, de segurança, já tem mais ou menos a ideia, na hora que ele começar a codificar aquela ali, ele já vai colocar isso, entendeu? Vai ter Ele vai tomar essa iniciativa, né? Exatamente. Vai ter a pressão? Vai. Só que, né, por mais que tenha a pressão, o cara, ele já segue um padrão de codificação segura, entendeu? Então, igual eu te falei, né, para mim, a falta de segurança, a base de segurança, na hora que a pessoa está aprendendo, é maior do que a pressão, né, para poder desenvolver esse código aí. Seguindo na linha, então, que medalhinha de prata, segundo lugar, OWASP 2. Crash, quem que tá nessa posição aí, quase ali no pódio, né? Aliás, tá no pódio, mas quase ali em primeiro lugar da nossa lista do OWASP. A medalha de prata aí vai para as falhas criptográficas, né, traduzindo aí diretamente. Basicamente, essa falha é relacionada a como que as informações estão sendo criptografadas, né? Tanto em repouso quanto em trânsito. Por exemplo, se você tem um FTP ali, né, você consegue pegar essa senha em texto claro, ou então se a pessoa que está desenvolvendo a aplicação, ela tirou da cabeça dela o algoritmo para poder criptografar algum dado. Né, que isso não é uma ideia muito boa, porque provavelmente alguém vai conseguir quebrar, né, vai conseguir reverter essa criptografia aí. Então, a medalha de prata vai para essa galera aí que não está sabendo aplicar a criptografia e para o pessoal que não está configurando servidores direito, né, para poder criptar esses dados aí de forma correta. Eu acho que esse tema, ele casa até com um assunto que a gente estava falando anteriormente, porque não é simples entender de criptografia, né? Nem a parte básica de criptografia, assim, você pode entender a praticidade, tem aqui, vou trabalhar com chave pública, privada, etc e tal, hoje em dia é feito assim, assado, mas assim, o conhecimento em relação à criptografia, ele é algo meio obtuso, né, digamos, até para desenvolvedores. O exemplo aí de chave pública e privada, e até mesmo nesse ponto não é tão simples, viu, Chagas? Então, a criptografia e a matemática, elas andam de mãos dadas, né? Então, quando você fala ali, por exemplo, de chave pública e chave privada, como que essas chaves, elas são transacionadas a primeira vez, né? Caso tenha necessidade de transacionar chaves, o algoritmo de Diffie-Hellman, como que ele funciona por detrás dos panos, né? O que a gente não vê. Então, assim, para poder entender esse tipo de questão, você precisa de ter um conhecimento base de matemática, que já é um pouco avançado, assim, que hoje em dia não é todo mundo mais que se tem. Então, para começar a estudar criptografia, ainda tem que entender de matemática. Olha que bola de neve de conhecimento, né, que a gente está gerando. Você falou de Diffie-Hellman, me trouxe memórias obscuras aqui. Realmente não é simples, não. Eu acho o seguinte, cara, o desenvolvedor, né, ele não precisa saber como que aquele algoritmo da criptografia vai funcionar, né? Eu acho que ele precisa seguir ali as boas práticas de mercado. Por exemplo,
cara, vamos fazer hashing, né? Vamos fazer hashing das senhas do banco de dados lá, que a gente deu, né, o exemplo mais cedo de quem está em Clear Test. Vamos passar tudo para Bcrypt, né? Vamos fazer o hashing Bcrypt. Pô, beleza, como é que Bcrypt funciona? Cara, meu ponto de vista, o desenvolvedor não precisa saber como é que aquele algoritmo de Bcrypt vai, né, fazer aquela transformação daquela senha ali. Ele precisa saber que um algoritmo robusto existe, né, e que é o Bcrypt, entendeu? Então, que a prática de mercado agora está sendo implementar o Bcrypt, porque é um hash que tem um custo muito alto de CPU, GPU, que seja, para poder ser quebrado, né? Então, eu acho que, igual eu falei com vocês, ele não precisa entender toda a matemática por trás. Se ele quiser, ótimo, perfeito, né? Mais conhecimento, entendeu? Mas eu acho que ele tem que ficar mais a par do que o mercado está recomendando de melhores práticas para criptografia. Você foi falando aqui, Crash, inclusive o exemplo do Bcrypt me lembrou uma situação de algo que eu fiz e não recomendo de maneira alguma, que foi subir o próprio servidor de e-mail. Porque tem um domínio chagas.top, que é um domínio muito bom. Eu falei que isso era top no início do episódio. Inclusive, se os nossos ouvintes aí tiverem curiosidade, podem digitar aí no navegador agora mesmo, chagas.top. E tem o domínio de e-mail, né? Para poder ter o meu e-mail com @chagas.top. O Dantas tá surtando aqui. Eu tô vendo a cara do Dantas. Ele não... É verdade, gente. Podem entrar aí, chagas.top. É realmente um site muito bom. Eu utilizo todos os meus conhecimentos de front-end para construir ele. E aí, fui fazer tudo na mão. Tipo, na minha máquina virtual Linux ali. E aí fui gerar a senha com o hash com Bcrypt. Por isso que eu lembrei da história. E aí, por que eu tô falando assim? Não façam coisas na mão que não precisam ser feitas na mão. Porque a chance de você fazer alguma coisa errada é muito grande. Pra mim, assim, agora explicando, né? Foi parte de um aprendizado, né? E né, eu queria realmente trabalhar, mas é muito ruim porque o seu e-mail sempre fica caindo na blacklist dos servidores de e-mail. Mas, enfim, foi legal. Mas, assim, ao mesmo tempo que você não precisa saber como funciona, você tem que saber quais ferramentas utilizar e quais não utilizar, né? A grande parte dos problemas é resolvido com frameworks. No .NET, se for usar o ASP.NET, ele vai resolver um monte de coisa pra você. No Java, se for usar o Spring Boot, ele vai resolver um monte de coisa pra você. No Python, se você usar o Django, ele não vai resolver um monte de coisa pra você, porque é Python. Mas, enfim, utiliza os frameworks que eles estão aí realmente... O próprio nome fala, né? É um framework pra te acelerar o desenvolvimento e já vem com algumas coisas de segurança pronta, né? Então... Nessa parte de criptografia, minha recomendação é utilizar, e aí tem que saber o que utilizar também, né? Não vai pegar a biblioteca ali que você viu no GitHub e que tem 2 estrelas e você acha que ela é boa. Mas assim, utilizando coisas que são padrões de mercado, você vai estar mais resguardado, mesmo que você não saiba o que está ali por trás baixo dos panos. A computação é feita de abstrações, né? Assim, sempre. Então, falando nem só em segurança, em várias das nossas práticas de desenvolvimento, a gente vai usar de abstrações para facilitar nosso trabalho. Senão você vai falar assim, você não pode ser um programador se você não sabe assembly. Ou você não pode ser um programador se você não sabe para que serve a ULA do seu processador, sabe? Aí você vai entrando, você não sabe como funcionam os elétrons? Como você é um programador se você não sabe do tunelamento do elétron? Então, assim, tem que entender qual abstração você vai querer trabalhar, né? Enfim, então chegamos aqui, rufam os tambores. Tô aqui, Pedro Dantas. Quem que é o cara que tá ali em primeiro lugar? Então, a categoria de vulnerabilidade mais presente em todas as aplicações do ano passado é o controle de acesso quebrado. Então, o primeiríssimo lugar, o mais frequente de todos eles, são as aplicações que não sabem ou que não controlaram, né, de forma devida como elas seriam acessadas. Então, são aplicações que você permite, por exemplo, com facilidade, a escalada de privilégios, né, onde um usuário comum pode impersonar ou atuar como um usuário administrador. Uma pergunta aqui em relação a esse cara é que antes ele tava lá embaixo, né, no ranking. Acho que ele tava no 5, se eu não me engano, na versão anterior do OWASP. Por que vocês acham que ele subiu tanto desses últimos anos? Algum motivo específico? Vou lançar minha opinião aqui.
Crash me refute, fique à vontade, mas eu acredito que ele não subiu simplesmente por ter ficado mais frequente. Eu acho que ele subiu porque os outros começaram a diminuir bastante, entendeu? Com o passar dos anos, os frameworks, eles têm se preocupado cada vez mais com segurança. E tem muitas questões das aplicações que eles já vêm controlados por natureza. Então, você pega, por exemplo, um React da vida, que ganhou muita popularidade nesses últimos 3, 4 anos, né, que foi o tempo que a OASP demorou para poder lançar esse novo Top 10. Então, você vê que ele já tem uma preocupação gigantesca contra XSS, por exemplo. O próprio framework, ele já vem com uns escapes nativos dele, né? Então, o injection, naturalmente, tem uma caída por causa disso. Então, se você pegar todos os outros pontos que estão abaixo dele aqui, eu acredito que esses pontos, eles caíram, porque os softwares, eles evoluíram, né? As tecnologias que constituem os softwares evoluíram a ponto de deixar esse cara daqui ficar em primeiro. E esse cara especificamente, o controle de acesso quebrado, eu não vejo como você poderia transferir a responsabilidade dele para a tecnologia. Isso daqui é extremamente ligado com a regra de negócio, com como que o software é desenvolvido. Então, assim, não sei se estou falando bobagem, mas pelo menos foi uma percepção que eu tive. Cara, eu concordo demais com você. Acredito, faz muito sentido isso que você disse. Velho, não tem jeito. Isso aí, se o cara não estiver fazendo controle de acesso ali, controle, né, de permissionamento da sessão do usuário, aí, assim, eu não sou programador, tá? Eu pergunto para vocês, eu não sei se os frameworks de hoje de desenvolvimento, eles estão ligados nisso, né? Se eles fazem isso, ou se os desenvolvedores desabilitam por algum motivo, ou se eles fazem essa parte de controle, né, de privilégios, né, manual, não é o framework que faz. Os frameworks, eles se preocupam muito mais com autenticação do que autorização. Então, já é um ponto que atrapalha, né? Então, assim, eu vejo muito desenvolvedor, aí dando minha opinião, preocupado, não posso deixar aqui meus métodos expostos. Então, vou aqui trabalhar, vou fazer um OAuth com meu servidor de identidade, trabalhar aqui com o meu JWT com um token, que vai ter seu período de expiração, mas preocupo muito pouco de como que os perfis vão ser tratados. Então, se a aplicação tem um perfil de administrador e um usuário comum, vamos colocar em um caso simples. Eu já vi muita gente colocando um front-end para poder fazer a validação baseado, tipo assim, teve o retorno, aí eu vou setar essa, sei lá, uma variável aqui no front-end, e a partir dessa variável eu vou ser um administrador ou não. Mas o HTML, as chamadas, tudo já tá lá, né? Tipo assim, client-side é isso, o seu app já tá todo ali, baixado. O cara abre o console ali, set e usuário para administrador. Tome o hábito de navegar pelo localhost, cara, que você vai ver que isso é muito comum. Lá você tá no localhost, as variáveis lá dentro de cookie, alguma coisa assim, tá lá, né? User ADM, o user normal, alguma coisa nesse sentido. E hoje com o DevTools do WebKit, né? Ou seja, o Chrome e o Edge já tem ele de cara ali, o Firefox também tem o dele muito bom, o do Safari que tem a ver, mas assim, com o DevTools desses caras, você abre ali, você consegue editar sem nem fazer linha de comando, o que tá salvo ali. Super simples, né? Exatamente. Basta ter um mínimo de atenção. Mas voltando pro lado do back-end, para tentar responder a pergunta do Crash, alguns frameworks realmente eles têm suporte a roles, assim, que aí você vai configurar um determinado método com role ou não, e não é difícil de implementar. Assim, os frameworks grandes de mercado. Citei o ASP.NET e o Spring Boot porque eles realmente dominam no cenário corporativo os frameworks. No Node também, o Express também tem esse suporte, né? Vamos pegar assim, realmente esses três são muito usados. E eu não sei te responder por quê, e ainda assim esses roles não são tratados, assim. Eu acho que para a preocupação na autenticação mesmo, sabe? Tô com um token aqui, o cara tá logado, tá com Deus. Exatamente. Eu tenho um contato regular com os times e boa parte deles não tem essa distinção tão nítida assim de roles, né? Então, quando assim, a gente está falando sobre o usuário e admin, que são duas roles bem distintas uma das outras, é fácil a gente trabalhar com isso.
Mas muitas aplicações, elas não se resumem somente a esse 880, né? Então, assim, eles tinham aplicações lá que você tem um gestor, um administrador, um financeiro, que são roles, assim, teoricamente equiparáveis, né, numa cadeia hierárquica, mas que cada uma representa uma função diferente, e, portanto, deveriam ter acessos diferentes. Mas, para o time, essa distinção entre as roles, quando eles não são 880, assim, um usuário ou super admin root, que pode tudo no mundo, ela se perde um pouco essa questão, entendeu? Ela não tem uma importância tão grande, porque no momento que você vai testar, desde que o usuário ele consiga fazer aquilo ali que você espera, né, o front esconda os outros botões ou alguma coisa nesse sentido, para ele está tudo bem. E de fato, assim, né, assim, a feature funciona como deveria funcionar. Mas, para a questão da segurança, já deixa uma brecha aberta. Outro exemplo, falando de CORS. Então, o cara, às vezes, por default, o framework ele vai colocar um CORS específico ali. E aí a pessoa vai tentar, né, o localhost funciona, aí quando publica em QA, não tá funcionando. E aí é aquele desespero, né, quando tem um bug em QA que em ambiente de dev funciona. E aí alguém vai achar uma coisa lá, uma pergunta no Stack Overflow, é problema do CORS. E já lasca um wildcard ali. Asterisco, né? Barra asterisco. E é isso aí. Funcionei, gente. Sou especialista em resolver problemas de CORS. É só botar um asterisco aqui nessa linha do código que vai funcionar. E é isso, entendeu? Tipo, e aí, pros nossos ouvintes, né? Às vezes a gente tá falando aqui sem explicar as coisas. O CORS é uma forma de você restringir a comunicação do client-side com o servidor. Então, você pode especificar que só um determinado domínio você vai aceitar requisições, né? Em alguns casos, você não consegue fazer isso, sua aplicação ela vai ser aberta, né, de uma maneira geral, mas em muitos casos você tem certeza que só um lado chama o outro, então você pode fechar essas pontas. E ainda assim, nem é a segurança mais forte do mundo, né? É relativamente fácil de burlar isso, mas já dá uma camada boa ali pro seu servidor. E às vezes o cara vai colocar, é isso, sabe? Tipo, coloquei o asterisco, funcionou. Então, tentando, não sei se eu respondi a pergunta, Cret, mas acho que é muito isso, é um pouco de negligência com... Cara, uma coisa que acabou que a gente não falou no último, né, que a gente gravou, mas só para o pessoal ficar sabendo, né, que a gente está falando aqui de OASP, de aplicações web e tudo mais, mas a maioria dessas vulnerabilidades você também encontra em binários, tá, galera? Então, assim, é possível fazer um SQL injection num binário, né, que você tem lá vamos dizer, de plataforma, né? Você tem você faz a instalação daquela aplicação e você usa aquela aplicação no computador, não é pelo browser, né? E ou no celular, né? Ou no celular, né? Essas vulnerabilidades, elas também acontecem nesse tipo de plataforma, não só web, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar achando, não, então eu vou instalar aqui, vou fazer a minha aplicação rodar via binário, né? Clica lá no executável e ela está achando que ela está safe, né? Então, não está, não. Então, você tem que fazer a mesma coisa, né? As mitigações são as mesmas aí para aplicativos de plataforma. Eu falei da questão do celular, que é até engraçado que nos últimos anos, né, já tem um tempo isso, pelo menos nos últimos 10 anos, as desenvolvedoras de sistemas operacionais aí, tanto a Apple quanto o Android, né, os dois principais no mercado, depois que a Microsoft abandonou o Windows Phone, estão cada vez mais preocupadas com isso, porque antes era um pouco terra de ninguém, né? Você fazia um app, principalmente no Android ali, conseguia acesso root, loucura. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas é realmente... E muita gente nem computador mais tem, né? A pessoa tem só o celular ali, ainda mais falando do Brasil, a realidade brasileira. Celular é o principal meio que as pessoas acessam a internet, acessam aplicativos. E acho que foi um ponto muito bom que você levantou aí, Crash, que a gente deu muitos exemplos de web, porque talvez a maior parte dos sistemas empresariais está ali na web, mas a gente tem muita coisa em app, muita coisa em aplicativo desktop ainda, né? E as falhas estão aí. Exatamente. Gente, é isso então. Encerramos aqui o nosso top 5 OASP. Mais uma vez agradecer imensamente aí o Dantas e o Crash pela participação. O Lucas também, sempre aqui ao meu lado, essa presença maravilhosa. Obrigado. Ficamos aqui com um beijo para os nossos ouvintes e até terça que vem. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Falou, galera. Até mais.